Susequinde, Segadas Viana, Délio Maranhão, que tem um livro que eu costumo dizer que é uma bíblia de direito do trabalho. O brilhante Arnaldo Susequinde, eu acho que podemos dizer que o maior juslaboralista desse país, um cara que com 24 anos de idade ajudou a elaborar CLT, né? Continua aí com 90 anos de idade nos abrilhantando. Eu costumo sempre dizer que nós que gostamos de direito do trabalho temos o prazer de dizer que o Arnaldo Susequinde está aí vivo, trabalhando, brilhante como sempre. E o Susequinde, nesse livro com Segadas Viana, Délio Maranhão, ele tem uma frase extraordinária. E ele descreve que a conversão da reintegração e indenização não é faculdade das partes, mas prerrogativa exclusiva do julgador. Não pode empregador mandar empregado embora e indenizar, porque o cara corre risco de entrar na justiça e ser reintegrado. Porque só o juiz pode fazer isso. O juiz que analisar que existe muita animosidade entre as partes na audiência, só o juiz pode converter a reintegração em indenização. 496 da CLT. Só o juiz. 496 da CLT. Voltando ao assunto da gestante. Outra corrente entende de forma diferente da minha. Fala, não, André. O legislador não fala que é confirmação da gravidez ao empregador, fala só confirmação da gravidez. Ora, muitas vezes a empregada suspeita que está grávida, até aí tudo bem. Confirmou que está grávida para ela, mesmo que o empregador não saiba, ela tem estabilidade. É esta segunda corrente, divergente do meu pensamento, que é um pensamento inicial que eu passei a vocês, que prevalece hoje perante a Justiça do Trabalho. Temos decisão sumulada a respeito do tema. Súmula 244 do TST. A súmula 244 do TST, ela descreve que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não tira da empregada o direito à estabilidade. Ou seja, empregada está grávida, confirmou a gravidez para ela, tem estabilidade. Ainda que o seu empregador não saiba, ela tem estabilidade. Ainda que o empregador não saiba, ela tem estabilidade. Basta a confirmação de estado gravídico para ela. O André, eu estava dando uma olhada em alguns livros de direito do trabalho e vi que tem até uma terceira corrente, que entende que mesmo que a empregada confirme que está grávida após a cessação do contrato de trabalho, mas comprove, por exemplo, a empregada foi demitida há um mês, até então nem ela sabia que ela estava grávida, mas ela fez o teste de gravidez e comprovou que está grávida de 3 meses. Tem julgado que dá estabilidade. Mas aí vocês vão me desculpar, isso é o fim do mundo. Isso aí são julgados bem minoritários, tá? Bem minoritários mesmo, porque pelo amor de Deus, a confirmação da gravidez é a confirmação, a palavra que está na lei, é texto constitucional. Então, se nem a empregada tinha confirmação de que estava grávida, não basta só a gravidez, ela tem que ter confirmação da gravidez, né? Para ela ter estabilidade. Beleza, André? Mas o que eu coloco na prova da OAB? André, eu estou prestando concurso público, o que eu coloco no concurso público? A súmula 244. A empregada tem que confirmar no curso do contrato de trabalho para ela que ela tem estabilidade. Quero ressalvar, antes da nossa última, última pergunta agora, né? Antes da nossa última pergunta, quero ressalvar 2 coisas importantes. Para todos os tipos, não existe estabilidade em contrato por prazo determinado. E não podemos esquecer que o contrato de experiência é um tipo de contrato por prazo determinado. E não existe estabilidade no curso do aviso prévio. Joia? Beleza? Tranquilos? Obrigado também pela participação, doutor. Vamos então para a nossa última pergunta. Vamos lá. O exame de gravidez pode ser solicitado pelo empregador para que ele não corra risco de demitir uma empregada grávida? Você tem razão. Acho que é o mais natural, né? Porque, veja, isso eu acho que decorre até disso que eu estava falando agora. Tem muita gente que fala para mim, pô, André, a sua posição é de que a empregada deva confirmar o estado gravídico ao empregador. Mas é fácil. Fala para o empregador, quando for fazer o exame demissional, pedir teste de gravidez. É essa a pergunta. A doutora me perguntou agora, pode o empregador pedir o teste de gravidez? É aí que está o problema, não pode. Lei 9.029 de 95. Lei 9.029 de 95.
A Lei 9.029 de 95 impossibilita o empregador de exigir teste de gravidez da empregada. É a Lei Benedita da Silva, Lei 9.029 de 95. Impossibilita o empregador de exigir teste de gravidez da empregada. Não só na demissão, até para contratação, no curso do contrato ele não pode, para evitar a discriminação. A penalidade é grande. Doutores, existe uma multa equivalente a 10 vezes o maior salário recebido na empresa, se isso acontecer. O maior salário recebido na empresa, se isso acontecer. Por isso que eu acho que complica cada vez mais a vida do empregador nesse caso, né? Ele tem que acreditar na empregada. Por quê? Ele não pode pedir a comprovação para ela. E se ela comprovar para ela, mesmo que não comprove para o empregador, ela tem estabilidade. Queria muito agradecer a presença de todos vocês que participaram, deixando claro, não vamos ficar bravos comigo não. Por favor, provafinal@lfg.com.br. Mas não sai daí ainda não, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar. É questão aí de segundos, para que a gente volte com o terceiro bloco do nosso programa, que é o X da questão, onde, como eu já falei para vocês, eu selecionei algumas questões de exame de ordem para que nós possamos tratar dessas questões aqui em sala de aula. Não sai daí, a gente já volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa, que é o X da questão. Tem muita gente que tem me indagado e fala assim: ô André, eu já ouvi você falar que esse terceiro bloco é o bloco mais importante do programa. Pô, André, não acho isso certo não. Eu vou me justificar. Eu acho um bloco de extrema importância para aquele que vai fazer concurso público, prova de ordem, mas é claro que ele é um bloco acessório. Ele não adiantaria de nada se eu não tivesse os dois primeiros blocos. O Pergunte ao Professor, que foi o bloco passado, e o primeiro, efetivamente, bloco, que é o tema do dia, né? Porque é claro que ele diz respeito ao tema do dia. Por que eu falo que ele é um dos blocos mais importantes? Porque várias vezes eu vejo alunos saindo da prova da OAB e chega para mim e fala assim: professor, caiu uma questão que fala isso, 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 eu não sabia a resposta. E eu começo a conversar com o aluno e o aluno fala: putz, era essa. Ou seja, às vezes eu percebo que o examinando, que o concursando, ele sabe a matéria, mas ele tem dificuldade de extrair da questão exatamente aquilo que a questão pede. Por isso, apesar de, claro, não tenha dúvida que de ser um bloco acessório, é um bloco de extrema importância. E eu selecionei aqui algumas questões, duas questões de provas da OAB passada, para que a gente possa, questões que trazem vários temas a respeito de estabilidade, para que a gente possa, na verdade, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos dar uma olhadinha na primeira? Bora lá! Aí, ó. Caiu aqui em São Paulo no exame 109, em se tratando de garantias provisórias de estabilidade, né? É correto afirmar que é vedada a dispensa. Alternativa A. Da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 12 meses após o parto? Ah, quero uma observação. Primeiro, está errado porque até 5 meses após o parto e não até 12 meses após o parto. Então isso está errado. Tá? Está errado. Segundo, eu ouvi um comentário aqui no estúdio assim, falando assim: ah, essa estabilidade de gestante aí que a empregada doméstica não tem. Cuidado, a empregada doméstica não tinha. Não tinha. Porque desde 2006, a empregada doméstica passou a ter essa estabilidade de gestante, sim. Ela, de fato, não tinha essa estabilidade, mas desde 2006, a empregada doméstica passou a ter essa estabilidade, sim, senhor. Tá? Cuidado com isso. Passou a ter essa estabilidade. Vamos lá? A A, então, está errada, porque é 5 meses, não 12. Vamos ver a alternativa B. Do empregado sindicalizado, a partir do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito até 2 anos após o final do mandato? 1 ano. E não 2. 1 ano. A A e a B, portanto, estão erradas, porque do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Tanto para o dirigente sindical quanto para o membro da CIPA. Ambos titulares e suplentes, mas o membro da CIPA só se for representante dos empregados. Vamos dar uma olhada na C? Sem justa causa do empregado eleito para cargos de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o término do seu mandato,